Avraham Mikhail Ivanov. E bem, queridos amigos, eu estou extremamente contente em os reencontrar e permitam-me, antes de mais nada, transmitir-lhes todas as minhas bênçãos. Então, bem evidentemente, hoje eu não tenho a intenção de responder aos vossos questionamentos, mas espero que o que eu tenho a vos dizer, responda em definitivo todas as questões que vocês ainda podem se fazer durante este período. Assim, como vocês vivem em toda a parte sobre esta terra, vocês veem que as condições da cena de teatro estão em processo de mudança, de maneira muito particular. Então, bem evidentemente eu gostaria de voltar a uma expressão que tínhamos usado, uns e outros, durante muitos anos, que era o ponto de vista. Hoje tudo que se desenrola, tudo que se vive, tudo que se percebe comparado ao que se passa, no palco do seu teatro interior, mas também pela primeira vez, de uma forma, eu diria, cada vez mais e mais coletiva, a nível da humanidade, é bem exatamente o que vos permite adotar a todos os pontos de vista possíveis. Eu me explico. A mesma cena de teatro que você vive, pode ser vista, percebida, interpretada e vivida de todas as formas possíveis e, cada um entre vocês vive a sua verdade, quer dizer que você observa diante dos seus olhos muito exatamente a cocriação consciente que você vem exercitando, há 2 ou 3 anos, para encontrar-se, extremamente precisamente na situação que lhe era mais adequada, para viver o absoluto, para viver a verdade. Quer dizer que a inteligência da luz, não mais por pequenos toques, mas por um fenômeno de sincronicidade coletiva dentro do sonho, trouxe-vos muito precisamente aí onde vocês estão, e também aí no que vocês pensam, no que vocês acreditam e no que vocês vivem. Esse é o seu ponto de vista, ou seja, as circunstâncias da cena teatral coletiva do sonho da ilusão da criação colocaram-no exatamente no que era necessário, para você, para viver neste momento, e no que está acontecendo neste momento, para encontrar-se a si mesmo. É por isso que no palco do teatro e do simulacro todas estas chamadas para ficar nele são um convite para se encontrar, mas encontrar-se onde? Não apenas em casa, não apenas na cessação de todas as interações sociais ou societais, mas na melhor posição diante de vocês mesmos. E, claro, há através disso um princípio, diria eu, quem esteve ativo nesta terra e quem está tocando seu epílogo no momento, que é o que tem sido chamado a lei da retribuição, ou se preferir, a lei da ação-reação, que põe um fim à sua própria lei por si só para dar lugar à ação da graça. Portanto, se preferirem, durante o que tem de viver, eu diria que um acontecimento de natureza coletiva, se o vosso ponto de vista é dizer que ele não existe, que é verdade, que é criado pelo homem, que é criado pelo cosmos, que é criado por tudo o que podem imaginar como tecnologia desenfreada que existe na Terra, não tem absolutamente nenhuma importância. Mas é o posicionamento induzido pelo sonho coletivo que o coloca na situação mais adequada para viver, eu diria, o fim do sonho ou o fim do pesadelo. Então, bem evidentemente, tudo isso se ajusta de hora em hora, de dia a dia, de semana a semana. Existe uma espécie de distorção do tempo. Quer dizer que, se você estiver dentro do silêncio, do acolhimento, dentro da travessia, mesmo que não esteja em ágape, tudo lhe parecerá harmonioso e pacífico. Ao contrário, se você estiver, bem evidentemente, dentro do combate, do medo, da nova ordem mundial, da doença, da guerra ou o que quer que seja, você será necessariamente confrontado a tudo isso, dependendo de onde você está precisamente na superfície desta terra, no aqui e agora. E o mais difícil não será o não se julgar, o mais difícil não será o não se culpabilizar, de uma maneira ou de outra, mas o garantir, o mais possível, sua permanência na neutralidade, que tínhamos chamado de observador, a fim de, literalmente, lhe permitir, nisso que você é, atravessar o que lhe está sendo devolvido, posso dizer, neste período do fim coletivo do sonho. Então, bem evidentemente, há uma sucessão de eventos neste palco que dizem respeito a vocês coletivamente, onde quer que estejam neste planeta, e sempre foi dito em tempos recentes, nos últimos anos, que quanto mais o tempo passa, mais todos os eventos que foram anunciados, não apenas o que lhes dissemos, mas também o que foi visto por inúmeros profetas em cada canto deste planeta, estão se desdobrando diante de seus olhos. Esta é uma oportunidade importante para você encontrar-se novamente, e sobretudo para permitir que você faça a travessia. Eu diria que, de qualquer forma, não tem outra escolha senão a aquiescência e a aceitação.
Então, bem evidentemente, alguns de vocês, e eu sei que o cabeça dura também, ainda se interessam pelo que se desenrola, mas isso pode ser devido aos diferentes estudos que vocês fizeram, ou polos de interesses que vocês tiveram na vida. Vocês se interessam em certos aspectos, sociais, médicos, econômicos ou outros. Outros estão indo tranquilamente às suas ocupações interiores. Mas também de acordo com as circunstâncias que você tem criado desde todos os seus sonhos, você se encontra em um espaço de solução. Por isso pode chamar-lhe confinamento, quarentena, contenção, em suma, não importa. A partir do momento que você aceita o que acontece, a partir do momento que você se deixa levar pela emoção coletiva, ou pela razão coletiva, você descobre que sempre esteve aí, como nós estávamos lhe dizendo. Isto quer dizer que, paradoxalmente, quanto mais o caos crescer, mais você entenderá e compreenderá quem você é na verdade, além da sua idade, além do seu país, além da sua forma, e isto com cada vez mais facilidade. Mas não se deve ser literalmente atraído pelos elementos, eu diria, elementos sociais, vírus, ou outras coisas, porque evidentemente, é a mesma cena teatral que é, ao mesmo tempo, neste momento, como disse o cabeça dura, o simulacro e o sagrado que tocam exatamente a mesma sinfonia. Tudo depende de onde você olhar. Se você olhar pelo aspecto social, é obviamente o colapso, a extinção global como nós previmos. Ibn estava lhe dizendo que, em outras palavras, a descoberta da verdade irá simplesmente acabar com este mundo, e é exatamente isso que está acontecendo. E se você está realmente no momento presente, na verdade do momento, em ágape ou não, você vai perceber muito rapidamente que tudo o que foi alívio, dificuldade, angústia, medo, mesmo doença, vai desaparecer quase que instantaneamente. Mas ainda é necessário que você não esteja, realmente, distraído pelas simulações do que está sendo jogado, seja em casa ou em suas telas que ainda funcionam. Claro que isso também significa que você entrou na cena final do mito da criação, como disse Bidi. Cabe a cada um de vós encontrar-se a si próprio. Já não podeis e já não podereis contar com nada exterior, mas apenas a reviravolta em vós e dentro de vós, o mais sincero e honesto, sem julgamento, sem apreensão, vos fará viver e descobrir a verdade de toda a eternidade. É assustadoramente simples, mas ainda é preciso aceitar esta simplicidade. E, claro, não vou me deter nos vossos vírus que, lembro-vos, o que vocês chamam vírus, é apenas poluição do astral, e corresponde ao astral. É portanto a erradicação total do astral, ou se preferirem, a purificação dos estados emocionais que não foram resolvidos, que não foram levados em conta, que ainda não foram atravessados, que vos são revelados, e o mesmo exatamente no nível mental e no nível causal. E aí também, ou a reação ou a aceitação. A aceitação não vos priva de reagir, num segundo passo, à lógica puramente humana da preservação da vida, mas o único salvo-conduto no que está a desenrolar-se é realmente o campo ígneo, vibracional e etérico vibracional do vosso coração. É o único que permite que você não sucumba, então o que você chama, ao vírus, mas o que eu chamaria de uma forma mais profunda, o que eu chamo a ânus, medo ou amor. E tudo será dirigido numa espécie de banho onde há ao mesmo tempo o coletivo, ao mesmo tempo a pseudo-individualidade, ao mesmo tempo a consciência coletiva e a consciência em todas as suas dimensões pseudo-individuais e pessoais, que entram em ressonância, em confronto, mas também em verdade. Lembrai-vos de alguns dos ensinamentos que vos demos na época. Volto por exemplo à preguiça de Osho, que vos convido a reler, a reimergir-vos, porque é em vós que se encontra o jardim das delícias e, de fato, como Cristo disse há muito tempo, o pássaro não se preocupa com o que vai comer amanhã. É o alimento eterno, o maná celestial, que se apressa na sua direção, o brilho do incontável cosmos interdimensional, o multiverso como foi dito, que atinge a Terra a um ritmo ininterrupto. Estamos nos vossos céus, mais e mais imagens aparecerão, mostramos diretamente as diferentes, isso que vocês chamam de naves que estão presentes nos vossos céus, mas que estão acima de tudo presentes no vosso coração e que são revelados hoje. Portanto, não julguem nada mais do que nunca, apenas aceitem atravessar e descobrirão uma paz como nenhuma outra, que nenhum elemento da consciência, da sua projeção, da sua percepção, da sua experiência, dos seus aspectos, mesmo supraconscientes, pode aproximar-se, ou seja, Shanti Nilaya.
Shantinilaya é para todos, neste momento, a ilustração de um sofrimento ou amor, de um medo ou amor, e é vivido cada minuto em você, e cabe a você ver esta verdade, e especialmente vivê-la e encontrar-se a si mesmo. E não haverá melhor condição do que aquela em que você está imerso, individual e coletivamente, para se encontrar novamente. Não vale a pena fazer grandes discursos. Claro que o jogo de luz e sombra vai continuar diante dos vossos olhos por algum tempo. Mas eu diria, com uma luz cada vez mais crua e devastadora para suas crenças finais e, eu diria, na sociedade, eu diria, até mesmo nesta humanidade como ela tem existido até agora. Vão descobrir esta verdade última, que não requer demonstração, que não requer energia, que não requer vibração ou visão, mas que vos leva diretamente, individual e coletivamente, ao coração do coração, ou seja, ao que temos chamado, durante anos, de êxtase os 3 dias. Tudo o que te disse durante muitos anos, através deste canal, ou de outros canais, em outros momentos, sempre foi ditado pela necessidade de levar-te àquele estado de inocência mais perfeito para viver o que tens de viver. Hoje tudo é reduzido a esta coisa simples. Basta estar nesta aceitação, nesta acolhida de tudo o que acontece na cena do palco do teatro, na tela dos seus sonhos, na tela das suas experiências, nas próprias circunstâncias em que você se encontra neste preciso momento, que são, como você pode ver, para alguns extremamente agradáveis, e talvez para outros extremamente desagradáveis. Mas quer seja muito agradável ou desagradável, não se esqueça que existe apenas um objetivo, que é encontrar-se na totalidade. E por enquanto você tem o que chama de vírus, logo os elementos que já estão zangados há muitos anos passarão para outra oitava, e assim como os sinais do céu, em todos os seus componentes, aparecerão diante dos seus olhos atônitos. Claro que já não se trata de procurar a mais pequena data, porque entraram na data, com plena explosão, no início deste ano 2020, e que, claro, verão por vós próprios que tudo isto se vai desenrolar com uma gravidade crescente, mas também com majestade, e isto, exatamente, para a mesma cena de teatro que é vivida coletivamente, qualquer que seja o vosso ponto de vista atual. Suas crenças finais, suas projeções finais em qualquer terra ou dimensão que possa ser, e parecerão como algo extremamente infantil e, acima de tudo, totalmente inútil. Mas se você descobrir que está entrando, em um nível ou outro, em reação, seja contra um animal, contra uma criança, contra um marido, contra uma esposa, contra o que está acontecendo em suas telas em qualquer nível, seja na sua rua ou no outro lado do planeta, só levará a 2 coisas, seja raiva na verdade, seja aceitação. E essa aceitação acabará com a raiva, acabará com a identificação de si mesmo com seu personagem, com a sua história de vida, e nesse ponto você experimentará uma grande explosão de risos. Então bem evidentemente que você tem médicos eminentes, irmãos e irmãs eminentes que estão lutando à esquerda e à direita para trazer soluções para você. Mas estas soluções, elas são reais, mas o que quero dizer com isso é que estas soluções são, em última análise, apenas soluções paliativas que vos levarão, de qualquer forma, em muito pouco tempo, aos eventos cósmicos e intergalácticos que foram anunciados por todos os profetas e que nós, os anciãos, vos temos transmitido durante muitos anos, com as estrelas e os arcanjos. Hoje chegou a hora do silêncio, chegou a hora de entrar nesta alegria silenciosa, e acima de tudo, de obedecer da maneira mais fluida e tangível possível o que está acontecendo em sua tela interna, mas também em sua projeção externa, onde quer que vocês estejam neste planeta. Não é mais uma questão de medos, emoções, pensamentos ou saber quem está certo ou errado. É apenas uma questão de se perguntar neste silêncio e aceitar o que é, porque por trás de cada pesadelo, por trás de cada sofrimento, e de uma forma cada vez mais direta e imediata, só haverá amor. E vocês mesmos, nesse momento, serão capazes de enfrentar, seja qual for o estado do seu corpo, da sua idade, da sua vida, da sua escassez até mesmo, vocês viverão os eventos cósmicos que estão correndo para a sua porta e os da sociedade também, com a maior leveza, seja qual for o choque que vai acontecer e que já está acontecendo de todas as partes desta terra, mas também para aqueles que estão interessados no cosmos distante. Em toda a criação, todos os buracos negros e todas as fontes de radiação gama de todos os universos e dimensões entraram em ressonância com a ágape.
E é o mesmo para o seu coração atômico, ou seja, o átomo semente, aquele que está logo após o rebobinamento do filme, como Abba costumava dizer, e que lhe permitirá descobrir que tudo isso, na verdade, é apenas um sonho ruim, e que não há necessidade de sonhar outra coisa, você é você mesmo. Portanto, não julgue nada dos acontecimentos. Há uma sucessão de acontecimentos que vão acontecer. Não se trata de fazer o menor sensacionalismo ou de lhe dar a sucessão, a cronologia dos acontecimentos. Anael já vos tinha dito, depois de todo o cenário que tínhamos espalhado nos nossos ensinamentos, nas nossas trocas que, no dado momento, tudo isto ia para o telescópio, para ser realizado exatamente ao mesmo tempo, e é exatamente isso que está a acontecer. Claro que tudo isso está inscrito numa percepção linear, pois você o vive com a ilusão de dias, semanas passando, mas no tempo zero, no silêncio, na verdade, o tempo não passa. Você passa por isso como algo que é efetivamente, realmente, concretamente, apenas um sonho mau. E é assim que hoje prestam o maior serviço à humanidade, claro, a si mesmos, ao mito da criação e, sobretudo, a quem vocês são. Claro que, como podem ver, alguns de vocês estão presos, e outros estão confrontados com a necessidade de uma forma ou de outra, se assim posso dizer, ainda servir à humanidade, seja para alimentá-la, seja para curá-la, mas também é para eles exatamente o que era necessário para se descobrirem a si mesmos. Então lembre-se também do que eu repeti durante muitos anos. O que a lagarta chama de morte, é na verdade o nascimento. Você encontra a borboleta. Mas a borboleta não precisa mais de forma, não precisa mais de asas, não precisa mais de um roteiro, não precisa mais de uma história, precisa apenas da verdade que irrompe e ilumina absolutamente tudo o que precisava ser iluminado, como já dissemos e repetimos por muitos anos. Você não tem que fazer um esforço, assim que você pensa que tem que fazer um esforço, para qualquer coisa. Então naquele momento, é que você não está calado o suficiente, você não é suficientemente receptivo e acolhedor, você está muito exatamente onde a vida deveria acordá-lo, em seu cenário de sonho, para todos, sem exceção, seja nos meninos maus, aqueles que estão enganados e que querem fazer você desaparecer da face desta terra a todo custo, como no maior dos santos, que hoje lutam para despertar irmãos e irmãs em toda parte para sua verdade. Em qualquer caso, tudo que costumava ser um elemento de projeção externa, o que você chama de mundo social, sua vida em sociedade, você não tem mais acesso a ele. Tudo que lhe resta são as últimas telas e os últimos meios de comunicação. E nós nunca escondemos de você que na época do bombardeio da radiação intergaláctica, cósmica, ultravioleta e do Espírito Santo, todos esses raios que você chama de exóticos, apressar-se-iam ao mesmo tempo, e passariam, naturalmente, através das camadas isolantes. A última foi destruída há quase 2 anos no cinturão de Van Allen, e que hoje recria literalmente o que você chamaria de campo de informação do tempo zero. Acredito que Abba e Cabeça Dura lhe explicaram longamente estes princípios de ondas escalares, radiação e o duplo touro do coração. Mas hoje você nem precisa de entender nada sobre isso. Claro que alguns de vocês ainda podem precisar de suporte vibracional, suporte mental, mas isso é muito temporário, porque a verdade é tão acessível e tão habitável, que vocês não devem mais se interessar por tudo isso. É claro que vocês podem monitorar a temperatura, podem monitorar os céus, podem monitorar o vírus, podem monitorar o que quiserem, mas mais do que nunca, repito para vocês antes de qualquer outra coisa, hoje, cuidem de vocês mesmos. Na época eu falava das tuas nádegas, mas é exatamente isso que eu quero dizer. É assim que você está alinhado no tempo zero. É assim que você está ainda mais disponível para a verdade, não só para você mesmo, não só para estar seguro ou na linha de frente, mas acima de tudo para estar em sintonia com a inteligência da luz, que eu lhe lembro, você é sem exceção, não importa o papel que você desempenha como ator nesta charada, se é um médico que salva vidas, ou se é aquele que rouba a medicação, ou quem lhe diz que não há solução. Tudo é feito, é preciso ir além dos pontos de vista fragmentados daquele que afirma, daquele que entende, daquele que esclareceu as coisas para ter, diria eu, os pontos de vista panorâmicos do todo, que é a verdade de Ágape, onde não há mais nada para ver.
E aí você estará tranquilo, seja o que for que você passe com seu corpo, e se você deixar seu corpo em um último suspiro, ou se seu corpo estiver privado de uma coisa ou outra. Já não importa mais o que é. Seja verdadeiro e autêntico em cada momento, esteja disponível para si mesmo a cada minuto e faça o que a vida lhe oferece. Em qualquer caso, não lhe podes oferecer nada, cada vez menos. E tudo isto, neste simulacro que é uma enorme farsa em qualquer lugar, joga-se o jogo do sagrado. Espero que vocês logo percebam que é inútil sentirem-se privados de qualquer coisa, quando toda essa aparente privação é apenas a plenitude interior, assim que aceitarem olhar para ela, simplesmente, e não reclamar como uma personalidade ou ego, ou orgulho espiritual, qualquer ascendência sobre qualquer coisa, sobre qualquer pessoa, ou mesmo sobre vocês mesmos. A verdadeira disciplina está aí. Não é para se obrigar a isto ou aquilo, mas nesta disciplina é, se me é permitido dizê-lo, para aceitar o que é. Porque o que quer que se faça, como disse Bidi, não se pode mudar nada, o que deve ser, o que não deve ser não será, de uma forma ou de outra, e com cada vez mais evidência, com cada vez mais barulho, com cada vez mais certeza coletiva e individual, à medida que os dias passam neste cenário. Era isso que eu tinha para dizer. Bem evidentemente, se houver eventos relacionados mais especificamente com o que eu chamaria de sinais cósmicos, ou seja, o aparecimento como eu disse da Confederação Intergaláctica em todos os vossos céus, ou a intervenção de fenômenos cósmicos relacionados com o próprio cosmos, evidentemente que vocês serão informados diretamente, levantando os olhos para o céu por uma vez lá fora. Claro que estamos à sua disposição, não tanto para vos contar histórias, nem para lhes trazer outra coisa que não seja a ressonância espacial interdimensional de ágape que cada um de vocês é chamado a conseguir, sem qualquer dificuldade. Simplesmente como eu disse no início do meu discurso, pelo próprio princípio da aceitação. Todo o resto depois é extremamente fácil, quer seja por escassez, quer seja por aspectos sociais, e mesmo nos lugares, eu diria, onde você está encarcerado. Nada disso importa mais. Claro que você vai me dizer que tem de sobreviver, mas sobreviver a quê? Ao amor. Ou viver o amor, não é a mesma coisa, fazer a si mesmo as perguntas certas, fazer a si mesmo as escolhas certas, que na verdade não são escolhas, mas a vida o colocou literal e progressivamente onde você estava destinado a estar. Portanto, aceite-o antes de mais nada, quer você esteja, repito, nas circunstâncias mais celestiais ou mais terríveis, não faz diferença no que você terá que viver. Esta foi a intervenção, diria um pouco mais solene, que evidentemente estou fazendo em nome de toda a Confederação Intergaláctica de Mundos Livres, e sobretudo, agora, em nome da verdade nua do amor ágape, daquele que se encontra através do silêncio, através da aceitação do que é e do que não pode ser, para além de todo o futuro, de toda a antecipação e de toda a procrastinação. Se você aceita viver isso, então você está livre, mas de uma forma quase instantânea. Não há mais nenhuma crença que possa se manter em qualquer energia, em qualquer Deus ou em qualquer futuro, porque tudo veio, tudo está aí, absolutamente sem exceção, em tudo o que temos dito a vocês por tantos anos. É claro que nem tudo é visível para você, mas tudo faz parte do cenário dos tempos em que você está vivendo neste momento. A nossa radiação e a nossa radiância ágape espacial interdimensional, bem evidentemente, também está a funcionar em todas as dimensões como em toda a criação, como eu vos disse, através da intensificação das ressonâncias de todos os lados e em todas as dimensões, resultando naquilo a que chamam a ressonâncias Schumann. Mas também tudo o que acontece em todos os níveis, mesmo ao nível dos jogos mórbidos da sociedade, ou vírus, sejam eles originários do homem, da terra, do céu ou de qualquer outro lugar. Eles são apenas um agente revelador e assim como você é o alvo desta revelação, a revelação de si mesmo, além de qualquer conceito, além de qualquer mundo, além de qualquer reflexão, além de qualquer questionamento e além de qualquer precipitação. Você vai ter tempo, porque o presente se tornou, não mais o magro presente daquele que costumava correr com suas ocupações, suas obrigações, suas responsabilidades, mas o largo presente daquele que não tem mais muito a fazer, mas simplesmente para ser verdadeiro e ser a verdade. E não há melhores circunstâncias do que as atuais, para realizar e para viver.
Permitam-me transmitir-vos todas as bênçãos de toda a Confederação Intergaláctica de Mundos Livres, e transmitir-vos também todas as vossas bênçãos uns aos outros. E você não tem mais nada a fazer, a não ser aceitar tudo o que acontece doravante, tudo que se amplifica agora, tudo o que, como temos dito a você há mais de um ano, não terá mais retorno. Assim, aqueles que ainda pretendem manter seus pequenos hábitos, suas pequenas profissões ou suas grandes empresas, podem imediatamente depositar toda a sua bagagem, e aconselho-os a serem muito preguiçosos, em relação a todas estas projeções em qualquer futuro, porque há anos que vos preparamos. Quem pensa que existe um futuro, seja ele qual for hoje, não pode viver a alegria do momento presente. É tão simples quanto isso. E tudo o que estava fora da projeção, da sociedade, de ganhar a vida, de mover-se, está tudo a desvanecer-se, como podem ver. Ainda há uma impressão de vida através de suas telas, de seus modernos meios de comunicação, mas não há muito a que se agarrar. Você vê, o infinitamente pequeno pode por vezes revelar-se em muito maior, e muito maior, do que qualquer coisa que possas imaginar ou perceber, ou viver. Esse é o desconhecido e esse é o absoluto, e esse é a ágape. Fim do sonho, fim do mito, tudo isso é para ser vivido. Estamos com você, estamos em você, estamos também em seus céus, mas também somos você em outros espaços-tempo, em outras dimensões, só existe você. Sobre isso, o comandante lhes apresenta todas as suas homenagens e lhes transmite todas as suas bênçãos. Creio que este é o primeiro discurso que fiz que é tão curto e isso é muito bom, porque vocês têm todo o tempo do mundo. Eu lhes digo até breve, certamente. Tchau. Apoteose Live, 22 de março de 2020. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução para o português. Marina Marino.